Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um vídeo aqui do nosso canal. Na verdade, fazia bastante tempo que eu não produzia aqui um vídeo da série Perfil Teológico e hoje nós vamos fazer um perfil teológico de um personagem muito importante para a teologia, que foi do estadunidense James Cone. Vou falar sobre ele já já, mas antes eu quero convidar você a conhecer o perfil teológico aqui no canal. Tem uma série de vídeos com essa temática. Já fiz perfis teológicos dos principais nomes da teologia contemporânea, porque essa série é focada justamente na teologia contemporânea. E se você ainda não conhece, vai lá na playlist, conheça essa série, conheça os perfis teológicos, porque esses vídeos vão dar a você a condição de ter uma noção geral de quem foi e de que fizeram esses pensadores tão importantes para a produção teológica do século XIX, especialmente XX e também XXI. E também eu aproveito para convidar você a adquirir hoje mesmo meu curso de Teologia Contemporânea. Sou professor dessa disciplina há muitos anos. É um curso que vai lhe dar certificado de conclusão, tem vídeos extras, material extra, além das 10 aulas que compõem esse curso. E você adquirindo, você pode ver a hora que você quiser e puder, e tem 5 meses para acessá-lo e utilizá-lo. O link está aqui embaixo na descrição. Adquira e participe hoje mesmo. Bom, o James Cone é um importantíssimo nome da teologia dos Estados Unidos e da teologia negra produzida contemporaneamente. Você sabe que o grande foco dado à teologia foi a produção feita por homens brancos e europeus na Europa desde a Idade Medieval, talvez até desde a Idade Antiga, embora lá na Antiguidade a produção teológica do norte da África tenha sido bastante intensa também. Mas, por uma questão de colonização, inclusive, a nossa reflexão teológica ficou muito centrada na produção feita por homens brancos, na sua grande maioria europeus, e alguns ligados aos setores mais conservadores dos Estados Unidos. Não é um desprezo da minha parte falar sobre essa teologia produzida na Europa, é claro que não. Eu já estudei e estudo essa teologia com profundidade há muito tempo, tem muitos conteúdos sobre eles aqui no canal, vamos continuar fazendo, mas nós também devemos pensar que o mundo inteligente não se resume à Europa, isso vale para qualquer área do saber. E que fora da Europa tem muita atividade intelectual, acadêmica, científica, no campo mais específico da teologia, tem produção no continente africano, no continente asiático, na América Latina e mais especificamente no Brasil, uma produção teológica muito típica, muito específica, muito aprofundada, de uma riqueza impressionante, que nós perdemos tempo quando não olhamos com atenção para essa produção teológica latino-americana e do chamado mundo periférico. Nos Estados Unidos, nós temos dois tipos de produção teológica. Uma produção muito conservadora, fundamentalista, fechada, dogmática ao extremo, que pouco se abre ou nada se abre para a pluralidade de ideias, para o debate, para o diálogo, e que, infelizmente, é o ramo que mais influencia a teologia igualmente conservadora e fundamentalista aqui no Brasil. Mas lá também nós temos grandes nomes de pessoas que deram atenção às questões do negro, às questões da mulher. A teologia feminista começa lá nos Estados Unidos também, que deram atenção à teologia da América Latina, a teologia da libertação, por exemplo, na América Latina, a teologia da missão integral, né, que é, de certa maneira, tipicamente latino-americana. Pensadores originais, pensadores que dialogaram a teologia com a sociedade, com a política e com outros conceitos também muito fundamentais.
e que nos dão um grande exemplo de teólogos de profundidade, de diálogo e de abertura ecumênica também. E aí eu posso citar como exemplo Reinhold Niebuhr, Harvey Cox, e hoje o nosso personagem, que é o James Cunny, e essa lista ela é bem mais vasta. E por que não conhecermos essa teologia que é tão importante? O Roger Haidt, eu não posso esquecer dele, né? E tantos outros nomes. Mas hoje é para falarmos de um desses representantes, que foi o James Cunny, que nasceu no dia 5 de agosto de 1938 em Arkansas. E ele viveu, nasceu, cresceu num bairro de Arkansas que vivia com muitos problemas relacionados à segregação racial e ao racismo tão presente nos Estados Unidos. E lá nesse país, durante muito tempo, até a década de 60, 70, o racismo era legalizado, haviam leis de segregação racial, leis que excluíam os negros de frequentarem alguns lugares, de usarem, por exemplo, os mesmos bebedouros que os brancos, de não poderem usar os mesmos assentos em espaços públicos de lanchonete, cinema, até em sala de aula, né, como a gente analisa lá no início do movimento pentecostal, que o William Seymour não podia ficar dentro da sala de aula, lá do seminário bíblico que ele participou. Os bancos nos ônibus eram prioritários para pessoas brancas, o que foi alvo de uma grande revolução quando a Rosa Parks, a gigantesca Rosa Parks, que eu tenho que fazer um perfil teológico dela aqui também, ela era metodista, ligada ao movimento lá do Martin Luther King, que era um pastor batista e que representou uma revolução tão grande para aquele povo e sofreu muito por conta da sua dignidade, do seu posicionamento como ser humano, como mulher negra. E embora não fosse uma teóloga de formação, mas vale um perfil teológico dela, porque ela foi alguém que, em nome da fé, em nome da sua consciência, deixou um legado que não pode ser desprezado de maneira nenhuma, né? E o James Cunny viveu numa realidade em que isso o perseguiu durante muito tempo, e desde cedo, desde garoto, ele teve de lidar com essa demanda, de enfrentar essa demanda e de refletir a partir dessa problemática tão horrorosa que é o racismo, a segregação racial. Ele frequentou uma igreja metodista e o metodismo foi muito importante na luta, no enfrentamento da segregação racial nos Estados Unidos. É claro que teve personagens que eram exceções a isso, mas o movimento metodista, principalmente o movimento metodista negro dos Estados Unidos, lutou e luta até hoje com muita determinação contra esse racismo que lá está tão estabelecido, né, e é tão problemático. O James Cunny frequenta durante muito tempo uma igreja metodista de origens africanas e depois ele resolve estudar teologia, faz teologia e se forma em teologia em 1958, mesmo ano em que ele é ordenado pastor, em que ele é ordenado ministro para atuar na pastoral a partir de 1958. Deu continuidade aos seus estudos e no ano de 1965 terminou o seu doutorado em filosofia. E por insistência de um teólogo branco chamado William Horber, autor desse livro aqui de teologia contemporânea, que está disponível em português pela editora Hagnus, né? Ele insistiu que o James Cunny continuasse estudando e fizesse um doutorado em teologia. E o James Cunny resolveu aceitar essa sugestão, resolveu aceitar a influência do William Horber e estudar teologia, fazendo doutorado, que ele concluiu e logo em seguida se tornou professor de um dos mais importantes seminários teológicos dos Estados Unidos, um dos mais respeitados até hoje, que é o Union Theological Seminary, o Seminário de Teologia Unido de Nova York, nos Estados Unidos,
e por onde já passou o Reinhold Niebuhr, por onde Dietrich Bonhoeffer também foi recebido, por onde Paul Tillich chegou a ser professor também, né? E ele trabalhou lá a partir de 1970. Em 1977 foi premiado pela sua produção teológica, principalmente ligada à área de teologia sistemática. Naturalmente, por ser um homem negro, por lidar com essas questões desde criança, o James Cone se debruçou a entender a experiência dos negros nos Estados Unidos e, por consequência disso, também se interessou muito pela teologia da libertação e uma teologia da libertação voltada para a teologia negra, né? A teologia da libertação, que propositadamente muitas pessoas têm preconceito em relação a ela, mas é porque ela dá voz às minorias que são discriminadas e que são caladas pela teologia conservadora clássica, como os latino-americanos, os negros, as mulheres e outras minorias que têm voz e precisam ser ouvidas nessa produção teológica também. O James Cone se interessa pelo estudo da teologia da libertação e propõe um diálogo e uma aproximação a partir das experiências negras e produz uma teologia negra a partir do seu chão, a partir do chão em que ele pisava. Defendia a ideia de que os negros protestantes dos Estados Unidos não deveriam frequentar as igrejas brancas porque considerava que essas igrejas eram porta-vozes daquela institucionalização opressora com relação à cultura do povo negro, e ele insistia que os negros deveriam frequentar as igrejas dos negros, feitas pelos negros, com a cultura negra expressa através dos seus cânticos, dos seus corais e da sua maneira de fazer pastoral. Ele foi também inspirado por ícones desse movimento de resistência, como Malcolm X, como o movimento Black Power, o poder negro, e também, é óbvio, pelo grande pastor batista dos Estados Unidos, Martin Luther King, que literalmente deu a sua vida por essa causa tão nobre, tão necessária, tão urgente, já era tão urgente na década de 60, né, e continua sendo urgente. Produziu uma teologia contextual, muito baseado no que ele estudou de Paul Tillich, que, quando o James Cone começa a trabalhar no Union Theological Seminary de Nova York, Paul Tillich já tinha passado por lá e não tinha tanto tempo assim, que ele faleceu em 1965, né, pouco tempo antes, e ele conheceu muito da obra produzida pelo Paul Tillich, que insistia que a teologia tinha que ser contextualizada, não podia ser apenas um estudo do passado, um estudo de outro cenário longe de onde nós estamos, mas ela tem que ser contextualizada com a nossa realidade, com o chão onde nós pisamos, né? O James Cone foi casado 2 vezes, se divorciou da primeira esposa, com a qual teve 2 filhos, depois se casou novamente, ficou viúvo anos depois e teve outras 2 filhas, tendo um total de 4 filhos ao longo da sua vida. No ano de 2018, James Cone foi eleito para a Academia Americana de Artes e Ciências, um centro de conhecimento científico e de humanidades muito importante daquele país, e ele foi eleito no ano de 2018, ano de 2018 também que, infelizmente, veio a falecer com 80 anos de idade e deixou um legado que nós devemos visitar, que nós, na maioria das vezes, não conhecemos, porque ainda somos muito influenciados pela teologia produzida na Europa, lá da Reforma, do século XVI, também do século XX, que são importantes, mas não representam toda a teologia, e também devem ser contextualizadas com a nossa realidade, e que muitas vezes, quando nós falamos de teologia dos Estados Unidos, o que nós recebemos é de uma teologia muito conservadora e fundamentalista, o que limita o nosso conhecimento. Devemos estudar a teologia da Reforma, a teologia europeia do século XX,
mas temos que estudar a teologia brasileira, a teologia latino-americana e a chamada teologia periférica produzida nos Estados Unidos, na América Latina, na África, na Ásia e também no Brasil. Isso é conhecer teologia com profundidade e conhecer teologia a partir do nosso contexto, que faz toda a diferença. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal se ainda não fez isso, e fica também o meu convite para você ser membro do canal e nos ajudar a produzirmos teologia com qualidade e profundidade. Um abraço a todos e todas. Em breve a gente se encontra aqui em mais conteúdo.